paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 a revista que tem como tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Irmãos, pela misericórdia de Deus, chegamos à nossa última lição desse trimestre e ela tem como tema: o Senhor está ali. Lembrando aos irmãos que as 12 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Justiça Divina. Esta lição, irmãos, é para a data do dia 25 de dezembro de 2022. Nós estaremos estudando no primeiro trimestre de 2023 a revista que terá como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nosso comentarista para o primeiro trimestre de 2023 será o pastor Elinaldo Renovato. Amém? Eu espero, e conto com a sua companhia, assim como você esteve comigo, durante todo este trimestre. São aulas, irmãos, enriquecedoras. Estudamos aqui desde a lição de número 1, sempre no livro de Ezequiel. Este trimestre nós tivemos a oportunidade de estarmos estudando, todo o livro de Ezequiel. Começamos ali falando sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Passamos pela lição 2, vem o fim. A lição 3, as abominações do templo. A lição 4, quando se vai a glória de Deus. A lição 5, contra os falsos profetas. Na lição 6, a justiça de Deus. Na lição 7, a responsabilidade é individual. Na lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Na lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Na lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Na lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Na lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E para esta lição de número 13, estaremos estudando este tema muito tranquilo para estarmos aqui trazendo aos irmãos. Nós vamos ver que este tema é um tema de uma cidade. Nós estaremos estudando na lição de hoje, então, irmãos, a temática, o Senhor está ali. É um tema gostoso da gente estar estudando aqui para finalizar a nossa revista desse trimestre. Temos como texto áureo um texto que está lá em Isaías, capítulo 11, no verso 9, que diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Na verdade prática nós temos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Aqui eu já queria trazer aos irmãos, a uma referência bíblica, como nós assim sempre o fizemos, em todo esse trimestre, lá em Mateus capítulo de número 12, no verso de número 38 e no verso de número 30 até o verso de número 42. Vamos lá dar uma lida? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas, se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Verso 42, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então aqui trouxe esse texto aos irmãos para enfatizar que ele está no meio do seu povo, Jesus, irmãos, ele
não precisa nos dar sinal nenhum. Ele mesmo vem dizendo, ele é o próprio sinal vivo, ele é a nossa própria esperança viva, neste contexto que nós estamos trazendo aqui, né? Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela vai se encerrar em Ezequiel capítulo 48, do verso 30 ao verso de número 35. Nós não estaremos lendo neste momento, mas estaremos fazendo menção no decorrer da lição de hoje. A lição de hoje ela tem 3 objetivos. Quais são eles, então? Apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. O segundo, elencar os nomes das 12 tribos no milênio. E o terceiro, mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade. Por isso, disse lá no início lá, que seria uma lição tranquila de nós estarmos estudando aqui. Então, caminhando para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nós concluiremos a lição deste trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Olha só que interessante ainda nesse contexto aqui, ó. Nós, nesta presente lição, estaremos apresentando o quê? O encerramento do trimestre, estudando os aspectos da cidade de Jerusalém, né? A Jerusalém do milênio. Também ainda destacando aqui que o livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Nós temos como palavra-chave para esta lição de hoje a palavra Senhor. E Senhor significa dono, proprietário. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, olha só que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo neste sentido de nós adorarmos ao nosso Deus, né, como nosso dono, como nosso proprietário, como nosso Senhor. Olha lá, 1 de Pedro, capítulo de número 2, no verso de número 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui, irmãos, neste contexto aqui, o Jesus Cristo, ele só é Senhor daquele que o aceitou como Salvador, e ele só é Salvador daquele a quem ele é Senhor. Nós somos povo santo adquirido. Amém? Então aqui, irmãos, caminhando para o tópico de número 1, nós temos o seguinte tema: sobre a cidade. Este tópico de número 1, ele tem o seu objetivo específico, que é o quê? Apresentar a cidade de Jerusalém do milênio. É importante que nós, que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro. Vamos entender este contexto. Primeiro subtópico vem trazendo: e estas são as saídas da cidade, lá no verso de número 30, que nós falamos aos irmãos que íamos fazer menção neste momento. Ó. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, ou seja, aproximadamente 2.250 metros. Amém? 2 quilômetros, 250 metros, se assim os irmãos também o preferirem. Então aqui ainda podemos dizer que apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata da Jerusalém, de Jerusalém. Ainda podemos trazer aqui também, irmãos, que nós estaremos vendo, neste primeiro tópico aqui, além desse contexto do versículo de número 30, também estaremos trazendo o subtópico de número 2, no verso de número 31, e o subtópico de número 3 também, lá do verso 31 ao verso de número 34. E este primeiro tópico, ele vai ter 4 subtópicos. No último, nós vamos falar sobre a origem do formato e das portas. Então, vamos caminhando para o subtópico de número 2, que diz assim, vamos lá ler o versículo de número 31 sobre o formato da cidade. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra a porta de Dan, outra a porta da banda do sul, 4.500 medidas, e 3 portas a porta de Simeão, uma a porta de Issacar, outra a porta de Jebulão, e outra da banda do ocidente, 4.000
500 medidas, e as suas 3 portas a porta de Gade, uma a porta de Azer e outra a porta de Naphtali. E aqui nós podemos entender então que 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor Está Ali. Então 3, 3, 3, 3, 3, né? Nós temos aqui o formato, né, da cidade, como traz aqui, ó. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, né? E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste, um tipo da Nova Jerusalém, conforme Apocalipse capítulo 21, no verso de número 16. Vamos estar lá dando uma lidinha? Apocalipse capítulo de número 21, no verso de número 16, a palavra do Senhor vai confirmar, né, essa tipologia que Ezequiel está fazendo aqui, ó, capítulo 21, no verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Vamos encontrá-lo aqui, né, para nós podermos estar lendo. E a cidade estava situada em quadrado, ó, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 18.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, para nós embasarmos este segundo subtópico aqui, ainda podemos trazer que o profeta está revelando, o que o profeta está revelando é algo novo. Até então, é uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. O subtópico de número 3, irmãos, nós lemos já o versículo de número 31 ao versículo de número 34, que fiz aqui menção aos irmãos, que vai tratar, né, destas 12 portas com as mesmas medidas iguais, formando ali então, né, um quadrado, um formato de quadrado. Lá no subtópico de número 4, vai tratar sobre a origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Apesar de ser literal, ou seja, de ser real, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, capítulo 10, do verso 13, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, porque Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia. Isso não faz nenhum sentido, né? Então aqui o próprio Deus deu a visão a Ezequiel, mostrando ali escatologicamente, né, uma visão, né, da Nova Jerusalém, como nós podemos estar estudando aqui. Neste tópico de número 1, nós estudamos então, irmãos, sobre estas são as saídas da cidade. Depois nós estudamos sobre o formato da cidade, formato quadrado. Falamos sobre as 12 portas no verso 31 até o verso 34. E como no subtópico de número 4, sobre a origem do formato, né, e das portas, né? E vimos aqui então que o próprio Deus é a fonte de revelação, né, a Ezequiel. Sinopse deste primeiro tópico diz assim: Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Amém? Nós iremos caminhar agora para o tópico de número 2, e o tópico de número 2, ele tem como objetivo elencar, ou seja, numerar os nomes das 12 tribos do milênio. Vamos lá então ao nosso primeiro subtópico, que diz assim: as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó, né, no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Então, como nós vamos entender aqui esta lista? A lista de Ezequiel segue no sentido horário, como nós falamos no tópico primeiro, a partir do norte da cidade com Ruben, Judá e Levi, no verso de número 31. Leste ao oriente, José, Benjamim e Dan, no verso de número 32. E ao sul, Simeão, Issacar e Zebulon, no verso 33. Oeste ao ocidente, com Gade, Aser e Naphtali, no verso de número 34. Aqui é só para a gente entender como foi ali, né, dividida, como o autor da revista aqui, ele coloca as 12 tribos ali, seguindo a palavra do Senhor no sentido horário ali. O segundo subtópico vem falando sobre critério da ordem dos nomes. Agora nós vamos falar sobre o critério das ordens dos nomes aqui, ó. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles.
Vamos entender aqui então esse contexto aqui, para esclarecer, por exemplo, Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio de sua serva Bila e está junto com Gade e Aser, filhos de Leia, por meio de Zilpa. Então, o que é importante nós tirarmos desse segundo subtópico aqui, independente da ordem, é o quê? Que toda escolha tem o seu propósito, né? Nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. Então, toda escolha, toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos não estar entendendo neste momento qual foi o critério usado ali, mas o Espírito Santo de Deus o revelou no coração dos irmãos ali, né, do profeta e de quem estava escrevendo ali o livro ali para deixar para o nosso conhecimento. O terceiro subtópico vem tratando sobre o propósito dos nomes. Se no segundo nós ficamos aqui, vamos falar assim, sem um norte certeiro de qual foi o critério usado, falamos aqui que a melhor opção talvez seja pelas mães. No terceiro nós vamos falar sobre o propósito dos nomes. Olha só, de Abraão o filho escolhido foi Isaac, de Isaac o filho escolhido foi Jacó, e de Jacó todos foram incluídos na nação escolhida. Estes 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Segundo Josué, né, escreveu ali no capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 3. Podemos ainda encerrar este terceiro subtópico, trazendo aqui aos irmãos que o nome nas 12 portas de Jerusalém milenal, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Vamos lá dar uma olhadinha em Josué, né, capítulo 14, né, para embasarmos esse contexto aqui. Josué, capítulo de número 14, do verso de número 1 ao verso de número 3. A palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Verso de número 2. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança, além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre eles. Aqui é para embasar, né, que os 12 filhos de Jacó ali, cada um, né, colocou o seu nome ali, né, nas 12 tribos ali, formando o território. Neste segundo tópico, nós aprendemos aqui, irmãos, sobre as 12 tribos de Israel, aprendemos também sobre o critério da ordem dos nomes e também aprendemos sobre o propósito dos nomes, né, dessas tribos aqui formando o território. Como sinopse, podemos trazer que o nome nas 12 portas de Jerusalém milenal, né, da Jerusalém milenal, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Amém? O terceiro tópico, irmãos, ele vai trazer o seguinte tema: o Senhor está ali. Vamos entender agora o tema da nossa lição de hoje. E o objetivo é mostrar que a expressão o Senhor está ali é o novo nome da cidade. Vamos lá então ao seu primeiro subtópico, para a gente poder estar caminhando para o final da nossa revistinha de hoje, irmãos. Olha só, primeiro subtópico, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, conforme Salmos 76, no verso 2, que significa paz. Ela também foi chamada de Jebus, lá em Juízes, capítulo 19, no verso de número 10. Né? Também recebeu o nome de cidade de Davi, segundo Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7. Também foi chamada, olha os nomes que leva essa cidade, ela também foi chamada de Sião e de Ariel, lá em Isaías, capítulo 2, no verso 3, e também no capítulo 29, no verso 1 e 2. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz.
esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas, conforme nós já lemos, né, lá em Apocalipse, capítulo de número 20, verso 1, no verso de número 6. Lemos outros textos também de Apocalipse que também embasa essa tipologia. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada, lá em Apocalipse capítulo 20, no verso de número 9, como nós havíamos comentado aqui anteriormente. O segundo subtópico, ele vai tratar assim, o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. Ainda continuando aqui, o próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome, lá em 2 Samuel, capítulo 6, no verso de número 2. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 12, nós estaremos lendo aqui, Deuteronômio, capítulo de número 12, no verso de número 11. Nós estamos fazendo uma aula sucinta, né, irmão? Uma aula bastante resumida, né, porque já estudamos o trimestre inteiro e esta data, né, é uma data comemorativa. Já desejo boas festas a você, né, que Deus continue abençoando, que na sua mesa não venha faltar alimento nenhum e que o seu final de ano seja próspero e abençoado por Deus. Então estamos fazendo aqui um resumo para que a aula não se estenda, não se prolongue demais, né? Então Deuteronômio capítulo 12, verso de número 11 diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Embasando, né, o que nós acabamos de ler aqui sobre o próprio, quando Deus ali, né, o nome divino, né, dessa cidade, quando o próprio Deus aqui, ele, através da sua grandeza e da sua glória, né, ele mostra os seus atributos. Caminhando para o subtópico de número 3, temos aqui Yavé Chamá, no verso de número 35, e nós estaremos fazendo menção agora. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Vamos citar alguns exemplos agora. Por exemplo, para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício e o lugar de Isaac. Seu nome, né, seu filho, com o nome Yavé Irê, ou Javé Jirê, significa o quê? O Senhor proverá. Referência bíblica lá em Gênesis, capítulo de número 22, no verso 14. Já ali, irmãos, prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades, né, que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Yavé Rafá. Para quem? Ali para Moisés. Ou Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara, lá em Êxodo, capítulo de número 15, no verso de número 26, entre outros nomes. Mas nós vamos frisar aqui que o nome divino Yavé Chamá, ou Javé Chamá, isto é, o Senhor está ali, como está escrito em Ezequiel capítulo 48, no verso 35, que nós acabamos de fazer menção, é o nome, né, é o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Deste tópico de número 3, então, nós estudamos aqui no seu primeiro subtópico os nomes da cidade, depois nós vimos o nome divino, depois falamos sobre Yavé Chamá, e aí citamos alguns exemplos aqui de que
como nós chamamos, né, como é o próprio nome de Deus de acordo com a circunstância ali, como foi com Abraão, como foi com Moisés, né, quando foi com Abraão, lá quando Deus pediu Isaac em sacrifício, e também como foi, né, com Moisés livrando ali o povo das pragas. Então a sinopse vem dizendo assim, ó, o Senhor está ali, Ezequiel 48:35, é o novo nome dado à cidade no milênio, para desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Aqui eu achei interessante, né, um auxílio que a revista traz aqui para nós embasarmos, este termo, o Senhor está ali. O livro de Ezequiel termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará eternamente com o seu povo. Olha só, a promessa está repetida em Apocalipse 21:3. Vamos lá ler, ó. Diz assim, ó, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. A maior bênção para nós como povo de Deus é termos Deus em nosso meio. Esta é a essência da alegria e da felicidade, como resultado da presença eterna de Deus. Nunca mais o crente sofrerá tristeza, desprazer e aflições como aqui neste mundo. Ainda podemos ver em Apocalipse, capítulo 21, no verso de número 4. Olha só o que diz para a gente, né, confirmar esta palavra aqui, Apocalipse 21, no verso de número 4. Diz assim, ó, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Ainda podemos dizer, ó, que esta é a nossa suprema visão e esperança, disse aos irmãos lá no início da aula, por isso estou lendo esse trecho aqui, ó, a nossa esperança viva, né? 1 de Pedro vai nos dizer, é o próprio Jesus Cristo. Então, ó, a nossa suprema visão e esperança, enquanto aguardamos o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que? É esse contexto que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 21, no verso de número 4. Vou repetir. E Deus limpará de nossos olhos, agora falando aqui, puxando o texto para nós, ó, e Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso onde? Nos novos céus e na nova terra. Você crê nesta palavra? Pode glorificar o nome do Senhor? Então, irmãos, nesta data festiva, melhor dizendo, caminharemos aqui para a nossa conclusão da aula de hoje. Olha só, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude, lá em Romanos capítulo 11, no verso 12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Olha só, irmãos, elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E também, irmãos, estamos sendo já abençoados pela esperança que é viva, sendo o próprio Jesus, e a esperança também de sermos arrebatados e estarmos na glória com o nosso Salvador. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando sua vida, continue abençoando sua família, o seu trabalho, o seu ministério, e querendo Deus, estaremos aqui para estudar, como citei aos irmãos, a lição do primeiro trimestre de 2023, que terá como tema, olha que tema importante, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando e te dê, nos dê, um ano próspero, cheio de bênçãos e da misericórdia do nosso Deus. Amém?